Pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui ao canal Uber Construtor, certo? Pessoal, eu queria trazer hoje um assunto para nós refletirmos aqui sobre três assuntos, certo? De grande valia para nós, mas que infelizmente às vezes a gente esquece ou deixa passar de lado, certo? Mas são três assuntos muito importantes e que infelizmente tem pego muitas pessoas de surpresa, certo? O primeiro deles é a parte da documentação da obra, que devido ela custar um pouco, aí às vezes a gente acaba dando um passo maior, querendo iniciar muitas das vezes a obra, querendo iniciar muitas das vezes a reforma, a construção, e infelizmente a gente quer fazer dessa forma porque a gente está com pressa, aí muitas das vezes a gente deixa isso de lado. E aconteceu essa semana que simplesmente um amigo meu estava trabalhando e chegou uma fiscalização. E infelizmente a obra que ele estava trabalhando teve que ser fechada, né? Foi embargada e fora que ainda teve a multa, né? Tem que ser paga para poder efetivar novamente a obra. Então é complicado, porque imagina só, você compra um material, você pagou uma mão de obra e esqueceu dessa parte. Aí agora vai ter um custo maior, fora os tributos que você vai ter que pagar e ainda vai ter que pagar a multa, né? E o outro problema, pessoal, também que muitas das vezes, às vezes a gente acaba esquecendo também, quando se trata, pessoal, de uma boa equipe de execução na nossa obra. Às vezes as pessoas ficam se pegando a questão de dinheiro, se pegando a questão de preço e acaba esquecendo o valor daquele trabalhador, o valor daquela equipe, né? Porque às vezes você contrata uma equipe que por questões de R$ 1.000, R$ 2.000, aí quando você vai ver lá no final, você às vezes, infelizmente, acaba tendo algum problema, certo? Porque uma das coisas que eu aprendi durante esses meus pouco mais de 12 anos que atuo nessa área é a questão da indicação, certo? Eu procuro muito saber a questão da indicação, por onde foi que aquele colaborador passou, por onde foi que ele executou tal serviço, a questão de referências, porque isso é muito importante. Porque quando alguém indica, é porque ele tem alguma experiência que ali deu certo para ele, certo? E às vezes a gente acaba, não, porque profissional tal cobrou um determinado valor e não coube dentro do meu orçamento, aí eu não quis fechar e apareceu um que às vezes cobra 70%, acaba cobrando 50% do valor a menos, aí você acaba fechando e muitas das vezes você ainda não teve aquela experiência com aquele profissional ali em relação ao serviço e muitas das vezes você infelizmente se decepciona com aquilo e às vezes você tem até prejuízo, né? E o outro fator que também é muito e extremamente importante. Se trata, pessoal, da qualidade dos materiais que a gente vai adquirir, certo? Porque, infelizmente, quando você faz um orçamento e varia muito, né, de região, varia muito de fornecedor, varia muito de empresa, a questão do material. E nessa situação, às vezes, acontece também de as pessoas preferirem a questão do preço um pouco mais em conta. E não é um material de qualidade. Aí o que é que acontece? Você iniciou a sua obra com a documentação bem direitinha, você começou a sua obra com um bom profissional, mas só que para o seu bom profissional executar um serviço de grande eficácia, se faz necessário você dar materiais de qualidade para ele também executar o serviço. Há poucos dias, tem até um vídeo no canal falando sobre isso, que eu me deparei com um problema gigante. Foi instalado um motor e simplesmente a pessoa colocou lá um fio paralelo de 0,75 no, no portão de um motor elétrico, certo? Aí o que foi que aconteceu? Simplesmente queimou a placa do motor, esse fio paralelo partiu
E a sorte é porque nessa casa tinha um DR, mas se não tivesse, poderia ter ocorrido um curto-circuito. Simples assim. E um prejuízo gigante. Por conta de que economias que a gente até menciona, de palito de fósforo. Aí lá se vai, eu tenho que ir, tirei essa fiação, coloquei a fiação adequada, coloquei um disjuntor, foi aonde que deu certo e tá dando certo. Por quê? Economia de palito de fósforo. Então assim, pessoal, são essas 3 dicas que eu queria passar para vocês, certo? Se Deus quiser, próxima semana eu vou passar alguns vídeos para vocês, a questão de custo de materiais, questão de para você saber dimensionar a questão dos quantitativos, isso é muito importante e que para você aprender isso aí você gasta um absurdo, mas que eu vou passar para vocês, se Deus quiser, 0800, tá certo? Se você chegou até aqui, ó, curte, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá certo? Boa noite.